Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos nós aqui no grupo, nesta manhã, você que está me vendo, vai me ver, e que a graça e a paz de nosso Senhor guie os nossos passos nesta vida, para que juntos possamos compreender todo o propósito de Deus em nós e também através de nós, até que Ele volte. Nós vamos refletir na palavra de Deus nesta manhã. Eu quero tomar uma palavra do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 do seu livro, e nós vamos ler o verso 29. João escreveu o seu Evangelho, o último dos Evangelhos, para falar quem era realmente Jesus de Nazaré. E ele começa esse seu Evangelho mostrando a pré-encarnação de Cristo, para deixar claro que a pessoa de quem ele estava falando não era deste mundo. Ele estava neste mundo, mas não pertencia a este mundo. E no capítulo 1, verso 29, ele vai tomar uma palavra de João Batista, a apresentação que João Batista faz de Jesus. E essa apresentação de João Batista vai revelar para nós, assim com bastante clareza, a sua perspectiva a respeito daquele homem chamado Jesus. Então, o verso 29 está escrito assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista apresentou Jesus Cristo às pessoas que estavam com ele ali no Rio Jordão, perto de Betânia, batizando e anunciando o próprio Cristo que viria, o Messias que viria. João diz que não conhecia Jesus. No verso 31 e 33, ele vai dizer que ele não conhecia Jesus, não sabia quem era ele. Mas Deus lhe havia revelado o seguinte: aquela pessoa em quem você vir descer o Espírito Santo e permanecer nela, essa pessoa é o Messias. E João diz que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus de Nazaré e permanecer nele. Então, essa visão do Espírito Santo sobre Jesus o identificou como sendo o Messias. E a partir daí, João Batista começa a anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a perspectiva de João Batista, no caso aqui, ela abrange tanto o Antigo Testamento, na forma dos tipos, na forma dos símbolos, na forma das figuras, das imagens que o Antigo Testamento apresenta a respeito do Messias que viria, e também olha para o futuro e vê no futuro um mundo livre do pecado, um mundo sem pecado. Então João olha para Jesus e o vê como cumpridor de todos os tipos, todas as figuras, tudo aquilo que estava registrado no Antigo Testamento em relação ao Messias, os sacrifícios, as leis, as cerimônias, os ritos,
tudo que dizia a respeito a essa relação do homem com Deus, e percebe que em Jesus tudo aquilo se cumpre de uma vez só. Então ali está o homem que sintetiza tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Então ele é a consumação, ele é a conclusão, ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Desde Gênesis 1:15, quando fala da semente da mulher, até o cordeiro que foi sacrificado tanto na Páscoa para a libertação de Israel do Egito, como nos cordeiros que eram sacrificados diariamente, os novilhos e todos aqueles animais que tipificavam o Messias que viriam no futuro. Todas aquelas ofertas, todas aquelas leis, cerimônias, ritos, etc. Então João viu tudo aquilo se cumprindo na pessoa de Jesus. Então ele anuncia Jesus como cordeiro, no sentido de dizer que ali estava o cumpridor de tudo que estava no Antigo Testamento. Então nele o Antigo Testamento para na sua primeira realidade. Então se ele vem como cumpridor de tudo que está no Antigo Testamento, a partir dele já não é mais o Antigo Testamento, já não são mais as figuras, já não são mais os símbolos, já não são mais os tipos, as imagens. A partir de agora, temos que olhar para uma pessoa, não para um livro, para um código de normas, de leis, e muito menos para ritos e cerimônias religiosas. A partir de agora, nosso referencial de vida é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer que Jesus, ele é o fim da lei. E quando Paulo diz o fim da lei, é o fim do Antigo Testamento, no sentido de cumprimento do Antigo Testamento. Então, nele se cumpre tudo que estava profetizado e sintetizado em Isaías 53, por exemplo. Então, João anuncia Jesus Cristo como aquele que cumpre na sua própria realidade, enquanto pessoa, tudo que Deus havia prometido a respeito do Messias. E João olha para o futuro, e no futuro diz, é um mundo sem pecado, porque este que agora está aqui, que cumpre as promessas, é ele que tira o pecado. Então ele tira o pecado do mundo, do cosmos. Então nós olhamos para frente através dele e podemos visualizar um mundo sem o pecado. Um mundo sem pecado significa um mundo sem maldade, sem violência, sem doença, sem morte. É um mundo onde de fato Deus é santificado, glorificado e exaltado pela criação como um todo. Então João dá para nós nessa apresentação primeiro essas duas realidades. Um homem que veio cumprir todas as promessas de Deus e um homem que vai estabelecer na história desse universo um mundo sem pecado. Então, quando Jesus, no alto da cruz, capítulo 19, verso 30, diz, está consumado, é justamente isso que ele está querendo dizer e diz. Está consumado no sentido de tudo que era, termina aqui. Tudo que foi prometido, tudo que foi mostrado anteriormente, é consumado em mim. Desde o primeiro até o último. Porque ele estava ali na posição de último Adão. E está consumado porque a partir de agora se inicia uma nova realidade, um novo tempo, uma nova ordem, um novo mundo. O escritor aos Hebreus toma isso e amplia isso na sua carta, principalmente no capítulo 10, quando ele fala abertamente que tudo do passado era sombra
que se cumpriu em Cristo. E que a partir de agora, no verso 19 do capítulo 10, ele vai dizer: o Santíssimo, o Santo do Santo, aquele lugar onde o sumo sacerdote judeu entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado da nação de Israel. Era um lugar onde não era permitido a entrada de outra pessoa a não ser do sumo sacerdote, e uma vez no ano, e ainda cumprindo todo um ritual, um cerimonial para poder entrar ali. E os sacerdotes entravam ali, o sumo sacerdote, com campainhas amarradas em suas vestes, porque se alguma coisa nele não estivesse em ordem, ele era fulminado ali no Santíssimo, e ninguém poderia entrar para retirá-lo. Então, uma corda amarrada na sua cintura e ficava do lado de fora, e se isso acontecesse, as pessoas o arrastavam pela corda, e um outro sumo sacerdote depois faria o serviço. Então era um lugar restrito, ali estava a presença de Deus. E havia um véu que separava esse lugar santíssimo do lugar santo, onde os sacerdotes ministravam, e Deus está ali. A Arca da Aliança, os querubins, e quando o Senhor Jesus dá o brado lá na cruz, está consumado, o véu que separava esses dois lugares no templo se rasgou de alto a baixo. Era um véu que, segundo Flávio Joséfo, pesava cerca de 2 toneladas. Não era um véuzinho qualquer, era uma cortina imensa. E ela foi rasgada como que se 2 mãos gigantescas pegasse aquela cortina em cima e a rasgasse até embaixo. Então foi uma ação direta de Deus e abriu o caminho. A partir daquele momento já não tem mais lugar santo e santíssimo. Agora Deus está presente com todos no mundo inteiro. É Emmanuel, Deus conosco. Então o autor aos Hebreus diz que agora o caminho está aberto, porque Jesus construiu um vivo e novo caminho de acesso ao Pai. E todos nós podemos, todos nós, veja, não é sacerdote alguns, não é pessoa especial, somos todos nós. Temos livre acesso a Deus. Aí onde você está, aqui onde nós estamos, nós podemos invocar o nome do Senhor, em nome de Jesus, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, porque nós temos em Cristo essa liberdade de nos aproximarmos de Deus e falarmos com Ele. Paulo escreve aos Efésios 3:12, que pela fé em Cristo Jesus, nós temos coragem, nós temos liberdade, nós temos ousadia, nós temos todo o direito de estar na presença de Deus. Então, a partir de Cristo, nós invocamos a Deus aonde estivermos. Não precisamos de templo, não precisamos de altar, não precisamos de mediação nenhuma. Precisamos de ritos, de cerimônia. O próprio Senhor Jesus havia dito também: onde estiverem 2 ou 3, onde estiverem, qualquer lugar que estiverem, 2 ou 3, qualquer 2, qualquer 3, ainda que queiram dizer que esses 2 ou 3 são sacerdotes ordenados. Mas aí já é uma distorção dos fatos. A verdade é que onde 2 ou 3 que creem em Jesus se reúnem em nome dele, ele está presente. Ele está presente conosco aqui nessa manhã, nessa reunião, que nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Está presente com você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, no carro, na viagem. Então agora nós temos essa liberdade de estarmos com Deus, aonde estivermos, em o nome do Senhor Jesus. Então quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está abrindo para nós, para Israel lá, para nós aqui, essa realidade gloriosa de um Deus que vem até nós e, através da sua encarnação e depois da sua morte e ressurreição, e abre esse caminho imenso
para estarmos com Ele todos os dias, em todos os lugares. Então eu quero tomar daqui 3 imagens rapidamente para a gente estabelecer o princípio, cremos, que estavam no pensamento de João Batista. Então nós temos 3 imagens proféticas nessa apresentação de João Batista. Poderíamos falar muitas outras, mas eu vou tomar apenas 3, porque o nosso tempo é para isso. Então a primeira imagem que nós temos do Cordeiro aqui é a imagem relativa à sua morte. É a imagem daquele que morre para tirar o pecado do mundo. Então o pecado do mundo não é tirado mediante uma ordem, um decreto. Deus não vai dizer lá do céu, do seu trono, para que o pecado saia do mundo, ou seja, retirado do mundo. Ele vai retirar o pecado do mundo, tomando para si o pecado e no seu próprio corpo destruir o pecado. Então ele vai aniquilar o pecado na sua própria realidade enquanto ser humano, assumindo o lugar dos seres humanos no julgamento de Deus, no juízo de Deus e morrendo como condenado pelos seres humanos pecadores. E assim ele é capaz de tirar o pecado do mundo. Então o pecado do mundo não é tirado no sentido administrativo de Deus. É tirado mediante um ato da vida de Deus. A entrega da vida de Deus. Então nós temos na pessoa de Jesus, como Cordeiro, a morte que tira o pecado do mundo. Liberta o mundo do pecado. Então, toda a maldade existente no mundo, toda a violência, toda a doença, tudo que é negativo, tudo que é ruim no mundo, provém do pecado. O pecado é a causa de tudo isso. Por um homem entrou o pecado no mundo, vai escrever Paulo aos Romanos 5. Então, por um homem o pecado entrou e fez com que todo esse mundo se tornasse o que é hoje. Um mundo ruim, um mundo mau, Paulo vai dizer mundo mau, porque é um mundo onde as coisas ruins acontecem e elas acontecem o tempo todo. Então, este mundo mau, consequência do pecado, estará sendo liberto do pecado e, portanto, será um mundo maravilhoso, glorioso, que nós podemos chamar de paraíso, reino de Deus, enfim, aquilo que nós quisermos. Então é um mundo sem pecado. E com a morte do Cordeiro, a própria morte é destruída. Porque se a causa da morte é o pecado, Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios 15, ele vai dizer lá no verso 55, 6, que Jesus Cristo, obedecendo a Deus, ele elimina o pecado. Eliminando o pecado, ele arranca o ferrão da morte. E arrancando o ferrão da morte, a morte perde o seu poder de matar. Então, como que o Senhor Jesus arrancou o ferrão da morte? Obedecendo. Então, em Cristo, a palavra de Deus encontrou a sua plena obediência. Encontrou uma resposta plena, positiva. E porque Jesus Cristo obedeceu plenamente todo o Antigo Testamento, toda a lei, tudo aquilo que Deus exigia, ele desfez com o poder da morte. E agora a morte não pode mais matar. Então a primeira imagem do Cordeiro é a imagem daquele que tira o pecado do mundo e aniquila a morte. Paulo vai escrever a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, verso 10, dizendo que o Senhor Jesus, mediante a sua morte, ele aboliu a morte. Veja, ele usa uma expressão forte, né? Abolir. Então não há mais morte, não existe mais morte.
e trouxe à luz a vida mediante o Evangelho. Então essa é a primeira imagem que deve ficar na nossa mente e no nosso coração quando nós lembramos da apresentação que João Batista fez do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. O que isso quer dizer no geral? Quer dizer que ele tira o pecado do mundo e que ele aboliu a morte para sempre. Então é um mundo sem pecado e é um mundo sem morte. Aleluia. Então nós estamos aqui agora, como diz Pedro na sua segunda carta, 3:13, agora nós estamos esperando ansiosamente por esse novo mundo sem pecado. Um mundo pleno de justiça, paz e alegria no Senhor. Então nós estamos aqui hoje sabendo disso, e porque sabemos disso, nossos corações estão cheios de esperança, não de um futuro ruim, de um futuro negativo. Não importa os governos, não importa as políticas, não importa o sistema econômico do mundo, não importa os sistemas religiosos do mundo, nós estamos convictos em nós mesmos, pelo poder do Espírito de Deus em nós, que virá um futuro glorioso para todos nós. Estamos à espera de um futuro glorioso. Essa é a primeira imagem que nós temos. A segunda imagem, rapidamente, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos lembrar, se tomarmos essa metáfora, quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, e eles de uma forma equivocada, uma forma humana, sem valores, sem sentido, tentaram cobrir a sua nudez, fazendo para si aventais com as folhas que encontraram ali. Mas Deus tomou uma outra posição e mostrou para eles, e mostrou para o mundo inteiro, que não há nada que o homem pode fazer por si mesmo para encobrir a sua nudez diante dele. Então o homem pecou, o homem é pecaminoso, o homem é esse ser que vive fora da realidade de Deus e que, portanto, ele não pode por si mesmo mudar a sua situação. O homem caiu e permanece caído e ele não tem como se levantar por si mesmo. Ele precisa de um libertador de fora, ele precisa de alguém que venha ao seu auxílio, alguém que venha até ele para libertá-lo dessa condição. Paulo, quando fala disso, no capítulo 7 aos Romanos, ele conclui o capítulo 7 dizendo, miserável homem que eu sou. Quem? Veja, quem? Não é que, alguma coisa, mas quem? Que pessoa poderá me livrar do corpo desta morte? Então eu preciso de alguém que me liberte, eu preciso de alguém que me livre, eu preciso de alguém que me salve, eu preciso de alguém que faça por mim aquilo que eu não posso fazer. E aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele fez isso. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele fez isso. Ele me salvou, ele me libertou. Então a segunda imagem é a imagem dessa vestimenta. Deus sacrificou um animal ali no jardim, pelo que dá a entender, e com a pele desse animal ele vestiu o primeiro casal. Como que dizendo, o único que pode vestir vocês e torná-los adequados na minha presença sou eu mesmo. Mas não faço isso mediante alguma coisa externa a mim. Faço isso mediante a minha própria vida. Então, quando o Senhor se encarna e se torna o Cristo na história, o Cordeiro na história, é como que se a pele dele se transformasse em vestimentas para todos nós. Então agora nós estamos vestidos de Cristo. Paulo vai usar esta figura, Paulo o apóstolo, que agora nós nos vestimos de Cristo.
Então você está vestido de Cristo, eu estou vestido de Cristo, nós estamos vestidos de Cristo. Então não temos mais motivo para nos escondermos atrás das árvores, atrás de pretextos, atrás de subterfúgios humanos, religião e obras e qualquer coisa que queiramos fazer. Não precisamos mais fugir de Deus. Agora, quando ouvirmos a voz do Senhor, basta dizermos: eis-me aqui. Porque não há mais medo, não há mais vergonha em nós, não há mais culpa em nós. Estamos vestidos adequadamente. Deus olha para nós, aleluia, aleluia, e se alegra dessa nossa vestimenta. Estamos vestidos como príncipes diante dele, como filhos amados diante dele. Vestes divinas que nos cobrem e nos permitem estar na casa do Pai, com o Pai o tempo todo. Então você não está mais nu, ainda que você não entendeu isso, não percebeu isso ainda, mesmo que você ainda não acredite nisso também, o fato é que aquilo que Jesus é em si não pode ser anulado, não pode ser distorcido. Então ele é essa vestimenta, e é a vestimenta que nos vestiu. Então nós estamos vestidos uma vestimenta que nos permite estar com Deus hoje, amanhã e eternamente. Um dia entraremos os portais da casa do Pai, aleluia. Como o Senhor prometeu, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo e vejam a minha glória. E a terceira imagem, rapidamente, que eu quero tomar aqui, a primeira imagem é do Cordeiro que morre, tira o pecado do mundo e aniquila a morte. A segunda imagem é a imagem da vestimenta. Ele nos veste com a sua própria pele. E a terceira imagem é a imagem da comunhão, a imagem da comida. Se nós lembrarmos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram comidos, parte era sacrificada e queimada no altar do Senhor, e parte era comida por aqueles que ofertavam. Então Jesus, esse alimento que nos alimenta na comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus, ela é alimentada mediante o Cordeiro de Deus. Nós somos alimentados no nosso espírito, no nosso ser inteiro, pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida. Então, quando Ele discursa em João capítulo 6, ficou registrado: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, terá a mesma vida que eu tenho. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por mim mesmo, quem se alimenta de mim também viverá por si mesmo. Então Jesus Cristo é esse Cordeiro posto sobre a mesa, do qual nós nos alimentamos diariamente, na nossa existência, na nossa comunhão uns com os outros e na nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Então, o que mantém você, mantém a mim, unidos uns aos outros e unidos a Cristo e ao Pai, no Espírito Santo, é o próprio Senhor. Então, nós estamos alimentados e esse alimento, ele não termina. É um alimento para a vida eterna. É um alimento que dá a vida eterna. O Senhor disse àqueles judeus equivocados que o procuraram: vocês estão me procurando por causa da comida. Eu multipliquei os pães, vocês comeram e se fartaram. E vocês agora estão aqui para de novo receber este pão. Mas eu quero dizer a vocês que me busquem, me procurem, não pelo pão material, pelo pão cotidiano, mas pelo pão eterno,
pelo pão que vai satisfazer vocês eternamente. Então, ter Cristo é ter essa satisfação, estar saciado. Você não precisa de mais nada. Tudo mais agora será usado em função desta realidade. Então, nós estamos tão plenos de Cristo, tão satisfeitos em Cristo, tão saciados de Cristo, que nós não queremos mais coisa alguma, nem deste mundo e nem de qualquer outro, se porventura houver. Nós queremos apenas estar com Ele, porque estando com Ele nós estamos dentro da realidade, da dimensão maior do plano de Deus. Então, nesta manhã, brevemente, eu quero deixar essa apresentação do apóstolo João, primeiro, nessas duas perspectivas. A primeira perspectiva do passado. Tudo que constava no Antigo Testamento se cumpre em Jesus de Nazaré, o Cristo, quando ele na cruz diz, está consumado. A velha criação, a velha história morre ali, termina ali. A partir dali nós temos um futuro, nós temos uma nova ordem, um novo tempo, um mundo sem a presença do pecado, que nós podemos chamar de paraíso, o reino de Deus, onde todos viverão em paz e alegria, reconciliados com Deus para sempre. E dentro dessas duas perspectivas, tomarmos essas três imagens que devem marcar a nossa vida sempre. Em todo momento nós devemos ter isso no nosso coração, dominando nossos pensamentos. Cristo, a imagem daquele que morre para tirar o pecado do mundo e abolir a morte para sempre. Cristo, aquele que nos veste com uma nova vestimenta, que nos permite estar com Deus, na presença de Deus, para sempre. Cristo, aquele que nos alimenta, que nos nutre e nos mantém vivos para a eternidade. Se você e eu entendermos isto, nós nos prostraremos e, a exemplo de Tomé, vamos dizer, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.